Eduardo, qual foi o primeiro sinal silencioso de que aquele relacionamento estava te adoecendo emocionalmente, mas que você ignorou? É interessante essa pergunta de um sinal silencioso, porque muitas pessoas que passam por um relacionamento tóxico, principalmente com uma pessoa dita narcisista, ela não enxerga naquele momento do relacionamento os sinais claros de uma toxicidade. E eu, particularmente falando, depois de ter passado por um relacionamento tóxico, que para mim é narcisista, eu percebi, eu ficava me questionando, caramba, puxa vida, eu via que ela era muito egocêntrica ou egoísta. Via muito a questão somente do seu eu. Eu era muito assim para ela, muito algo do egoísmo realmente. É só ela sofria e ela colocava culpa em mim, mas era o muito do eu. Era algo muito assim, e eu, só eu sofro. Então ela tinha essa questão de ela sofria mais do que todo mundo. Ela era vítima, por exemplo. E ela se incluía literalmente em tudo, né? E era o centro era ela. É interessante que era muito assim, depois que eu fui ver que é evidente demais. Mas na época eu ficava pensando, caramba, será que ela é egoísta? Porque quando se passa por um relacionamento dito tóxico, na hora não percebe. Não se percebe esse egocentrismo, essa questão do centro ser ela própria. Não percebe. Quem já passou ou está passando, muitas vezes não percebe isso. Esses sinais muito claros. Hoje são sinais claros, mas naquela época era um sinal silencioso, imperceptível. Então, quando ela falava assim, e as coisas, não sei o quê, e só nova família, por exemplo. Quer dizer, ela estava incluindo ela. Só que é interessante que ela não falava dela própria explicitamente. Não era uma coisa assim, era velado. Era uma coisa velada, muito escondida. Mas quando eu falava nova família, ela estava se incluindo nisso, nessa frase. Né? E aí, você não pensa na nova família? Né? Então, quer dizer, ela própria. Então, era muito dessa forma, era muito sutil, era algo muito suave, por assim dizer, né? E queria literalmente controlar as coisas. Ela queria, entre aspas, ajudar, se intrometendo muito, colocando muitas imposições, mas pro lado dela própria. Então via muito essa questão realmente, tá? Esse foi um dos sinais bem silenciosos de um relacionamento tóxico, tá bem? Lógico, existem outros sinais, mas no meu caso em particular foi essa questão do egoísmo. Eu via muita sinal do eu, dela, sabe? Não era do nós. Quando, por exemplo, tinha umas situações para se resolver alguma coisa, primeiramente resolvia as coisas dela e depois iria resolver algo da minha parte, por exemplo, né? Se é algum combinado, uma coisa assim de se combinar, primeiramente ela fala, não, estou vendo as minhas coisas, né? E depois ela abria brecha para resolver algo em conjunto, por assim dizer, ou da minha parte, da minha necessidade. Então, primeiramente vinha a necessidade dela, inicialmente falando, né? É dessa forma, foi bem sutil, ao mesmo tempo nem tanto que eu ficava pensando, porque ela me parecia uma pessoa hiper, mega, super amável para com todos. Entretanto, no seu íntimo, no nosso íntimo, era isso, tá bom? Excelente pergunta, eu creio que pode servir de um alerta para as pessoas ficarem atentas a esses sinais bem sutis, que tem outros ainda, tá bom? É isso, obrigado pela pergunta, um abraço, fique com Deus e até a próxima, tchau, tchau.